Você sabia que a China tem o maior número de multimilionários do mundo? Estima-se que, a cada semana, 2 novos multimilionários surjam no país. Mas e se eu te dissesse que, ao mesmo tempo, a China também enfrenta um dos maiores índices de desigualdade de renda do planeta? Sim, a China é amplamente reconhecida como uma das maiores economias globais, um verdadeiro motor de crescimento que surpreende o mundo com seu avanço tecnológico e industrial. No entanto, por trás dessa fachada de prosperidade, esconde-se uma realidade muito mais complexa e muitas vezes sombria. Quer saber mais? Então, continue com a gente, porque hoje vamos te levar para descobrir um lado da China que raramente aparece nos holofotes. Número 1. Taxas de pobreza na China. Em 1978, a China era um mar de pobreza. Imagine, 800 milhões de pessoas vivendo na miséria sem acesso ao básico. Mas, como um dragão adormecido, o país despertou. Com políticas socialistas e muito esforço, a China reduziu drasticamente a pobreza extrema. Em 2013, eram 82 milhões. Em 2019, apenas 6 milhões. E em 2020, a pobreza extrema foi oficialmente erradicada. Uma vitória e tanto, não? Mas, como em toda história de sucesso, há um porém. Sim, tem uma parte que a China não gosta de falar e nem de mostrar. A China é um gigante econômico, disso ninguém duvida. Mas, por trás dos arranha-céus e da tecnologia de ponta, existe uma realidade que muitos preferem ignorar: a pobreza. É verdade que a pobreza extrema diminuiu, mas será que isso é o suficiente? Milhões de chineses ainda vivem com o mínimo, lutando para pagar as contas e garantir o básico. E a desigualdade, essa é gritante. Enquanto alguns ostentam fortunas inimagináveis, outros mal têm o que comer. Nas áreas rurais, a situação é ainda mais crítica. Apesar dos esforços do governo, a pobreza teima em persistir. E nas grandes cidades, a vida pode ser cara demais para quem ganha pouco. E vamos falar disso agora. Número 2. Redução da pobreza. É verdade, a China merece aplausos por tirar milhões da pobreza extrema. Mas como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. A redução da pobreza na China foi como um trem-bala, rápida, eficiente, mas deixou muita gente para trás. As cidades cresceram e prosperaram, enquanto o campo ficou à míngua. E a pobreza, essa se reinventou. Não basta mais olhar para a linha da pobreza extrema. A pobreza relativa, essa que compara a renda das pessoas com a média nacional, mostra uma realidade bem diferente. Milhões de chineses ainda vivem com muito pouco, sem acesso a uma vida digna. E quem são esses esquecidos do milagre econômico chinês? Os moradores das áreas rurais, os idosos, as minorias étnicas. A lista é longa e triste. Exemplos dessa realidade não faltam. Em março, a Administração do Ciberespaço da China, a poderosa reguladora da internet no país, anunciou uma ofensiva contra qualquer pessoa que publicasse vídeos ou postagens que manipulem deliberadamente a tristeza, incitem a polarização, criem informações prejudiciais à imagem do partido e do governo ou atrapalhem o desenvolvimento econômico e social. Em outras palavras, vídeos que mostram a realidade dura dos idosos, deficientes e crianças vivendo na pobreza foram proibidos. Um caso emblemático foi o de uma senhora idosa que vivia com apenas $15 por mês. Sua história comovente, que circulava nas redes sociais, foi rapidamente apagada. A censura se estendeu até mesmo às postagens que destacavam a pobreza e desigualdade no país. Afinal, para o governo chinês, expor essa face da realidade poderia manchar a imagem de uma nação que busca ser vista como próspera e invencível aos olhos do mundo. Outro caso que chocou o público, mas que sobreviveu fora da censura chinesa no YouTube, envolveu um jornalista que entrevistou uma viúva de 78 anos em uma rua de Chengdu, no sudoeste da China.
A mulher, com a voz trêmula, contou que vivia com tão pouco que só podia comprar arroz, o único alimento que cabia em seu orçamento. Fazia tanto tempo que não comia carne, que mal se lembrava do sabor. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela falava sobre as dificuldades financeiras que enfrentava diariamente. Durante a entrevista, o jornalista a acompanhou até uma mercearia. Juntos compraram arroz, ovos, carne de porco e farinha, itens básicos que somaram 127 ienes, cerca de R$ 92. Quando a conta foi apresentada, o jornalista insistiu em pagar. Visivelmente emocionado, ele se despediu da mulher com o coração pesado, deixando transparecer o impacto que aquela história havia tido sobre ele. Porém, o impacto desse vídeo na internet chinesa foi rapidamente interrompido. O conteúdo foi removido das duas maiores plataformas de vídeos gerados por usuários na China, e as contas do jornalista foram suspensas. Mais uma vez, a realidade das pessoas pobres foi silenciada, ocultada do olhar do público, em nome da manutenção de uma imagem próspera que o governo chinês deseja projetar para o mundo. A China pode ter vencido a batalha contra a pobreza extrema, mas a guerra contra a desigualdade está longe de terminar. E é sobre esse tema que vamos falar agora. Número 3. Desigualdade social. Um problema estrutural. A desigualdade social na China é um problema estrutural profundamente enraizado. Embora o país tenha alcançado um crescimento econômico sem precedentes, os benefícios desse crescimento não foram distribuídos de maneira equitativa. A disparidade entre ricos e pobres continua a aumentar, alimentada por uma combinação de fatores, incluindo políticas econômicas que favorecem as áreas urbanas e as elites. Essa desigualdade social é evidente em vários aspectos da vida diária, desde o acesso à educação e saúde até as oportunidades de emprego. Enquanto as elites urbanas desfrutam de uma qualidade de vida comparável à dos países desenvolvidos, muitos chineses, especialmente nas áreas rurais, vivem em condições de pobreza. Em meias palavras, a China cresceu, ficou rica, mas nem todo mundo está aproveitando essa riqueza. É como se o bolo crescesse, mas só alguns tivessem a chance de comer um pedaço, o que nos leva a um outro problema, o que chamamos de pobreza multidimensional. Número 4. Pobreza multidimensional. Desafios em várias frentes. A pobreza na China não é apenas uma questão de renda. E sabe por que isso recebe o nome de pobreza multidimensional? Os mais pobres enfrentam desafios em várias dimensões, incluindo acesso limitado à educação de qualidade, cuidados de saúde precários e longos deslocamentos para acessar serviços básicos. Nas áreas rurais, por exemplo, as escolas muitas vezes carecem de recursos e professores qualificados, resultando em uma educação de menor qualidade. Isso perpetua o ciclo de pobreza, pois as crianças que crescem nessas condições têm menos chances de alcançar uma mobilidade social ascendente. Além disso, a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade significa que doenças tratáveis podem ter consequências devastadoras para os pobres, tanto em termos de saúde quanto de finanças. Número 5. Aposentadorias insuficientes. E em matéria de desigualdade, precisamos falar deles, os idosos. Imagine trabalhar a vida toda e, ao chegar na terceira idade, não ter o suficiente para viver com dignidade. Essa é a realidade de muitos idosos na China. O sistema de aposentadorias, cheio de falhas, deixa os mais pobres à beira do abismo. O sistema de previdência social na China deixa muito a desejar. Muitos trabalhadores rurais nunca tiveram a chance de contribuir para um fundo de aposentadoria e agora dependem da ajuda dos filhos para sobreviver. E se a família também for pobre? Aí a situação fica ainda mais complicada. Em 2021, um relatório do governo revelou uma realidade alarmante. Os idosos do interior recebiam, em média, apenas $27 por mês, cerca de R$ 135 em benefícios da Previdência Social.
Para se ter uma ideia da disparidade, essa quantia corresponde a apenas 5% do valor que um aposentado urbano médio recebe. É uma diferença gritante que evidencia a desigualdade entre o campo e a cidade. Nas cidades, embora as aposentadorias sejam um pouco mais generosas, elas ainda estão longe de ser suficientes para cobrir o alto custo de vida. Muitos idosos urbanos enfrentam a dura realidade de ter que continuar trabalhando, mesmo quando a saúde já não permite, apenas para conseguir pagar as contas e manter uma vida minimamente digna. A velhice na China deveria ser um tempo de descanso e tranquilidade, mas para muitos é sinônimo de luta e incerteza. Número 6. Como a política do filho único prejudicou os pobres. Lembra que falamos da dificuldade dos idosos em contar com o apoio dos filhos? Pois é, essa situação se tornou ainda mais complicada por causa da política do filho único. A política do filho único, implementada na China em 1979, foi uma tentativa de controlar o crescimento populacional. Mas, como toda política radical, teve consequências inesperadas e muitas vezes trágicas. Para as famílias pobres, ter muitos filhos era uma estratégia de sobrevivência. Os filhos ajudavam no trabalho, cuidavam dos pais na velhice, mas com a política do filho único, essa rede de apoio foi destruída. Além disso, a política exacerbou as desigualdades de gênero, com muitos casais preferindo ter filhos homens, o que resultou em um desequilíbrio de gênero e no abandono de meninas, especialmente em áreas rurais. Isso criou uma geração de homens que lutam para encontrar esposas, aumentando as tensões sociais e econômicas nessas regiões. Para as famílias que não podiam pagar as multas por violar a política, as consequências econômicas foram severas, perpetuando o ciclo de pobreza. Número 7. Alto custo de vida nas grandes cidades. Embora as grandes cidades chinesas, como Pequim, Xangai e Shenzhen, sejam centros de riqueza e prosperidade, o alto custo de vida nessas áreas é um grande obstáculo para os pobres. As grandes cidades da China, com seus arranha-céus e luzes brilhantes, podem parecer um paraíso de oportunidades. Mas para os pobres a realidade é bem diferente. O custo de vida nas metrópoles chinesas é altíssimo e muitos mal conseguem pagar o aluguel. Imagine ter que escolher entre comer ou ter um teto sobre a cabeça. Essa é a triste realidade de muitas famílias que se mudam para as cidades em busca de uma vida melhor. Os preços dos imóveis são absurdos e até mesmo um quartinho minúsculo pode custar uma fortuna. E não é só a moradia que pesa no bolso. Alimentos, transporte, saúde, tudo é mais caro nas grandes cidades. Para os pobres, cada centavo conta, e a luta pela sobrevivência é diária. Número 8. Urbanização acelerada, moradia cara e condições precárias. E essa busca por uma vida melhor nas cidades tem um preço alto. A China se urbanizou em tempo recorde, mas essa mudança tão rápida trouxe consequências graves, especialmente para os mais pobres. Milhões deixaram o campo em busca de uma vida melhor nas cidades. Mas essa migração em massa trouxe consigo um problema grave: a falta de moradia. Com tanta gente chegando, os preços dos imóveis explodiram. E quem não pode pagar? Acaba vivendo em condições precárias, sem acesso à água potável, saneamento básico ou eletricidade. Embora o governo tenha prometido melhorias, a realidade para muitos é uma vida de insegurança habitacional e condições de vida desumanas. O que nos leva ao nosso próximo tópico. Número 9. Falta de acesso à energia, internet e saneamento básico nas áreas rurais. Apesar dos avanços tecnológicos e de infraestrutura nas áreas urbanas da China, muitas regiões rurais ainda carecem de acesso a serviços básicos como energia elétrica, internet e saneamento. Essa falta de acesso agrava a situação de pobreza, isolando ainda mais essas comunidades e limitando suas oportunidades de desenvolvimento. A eletrificação rural
embora tenha avançado, ainda está longe de ser universal. Sem acesso à eletricidade, muitas famílias dependem de métodos tradicionais e menos eficientes para cozinhar e aquecer suas casas, o que pode afetar sua saúde e qualidade de vida. Além disso, a falta de acesso à internet limita as oportunidades educacionais e econômicas, especialmente em uma era cada vez mais digital. Número 10. Segurança alimentar. A China pode ter vencido a batalha contra a fome extrema, mas a guerra contra a insegurança alimentar ainda está longe de ser vencida. A desigualdade, tão presente na sociedade chinesa, também se manifesta na mesa. Enquanto alguns se deliciam com banquetes suntuosos, outros lutam para garantir o básico. Nas áreas rurais, a situação é ainda mais crítica. A poluição e a baixa produtividade agrícola criam um ciclo vicioso de dificuldades para quem depende da terra para sobreviver. Muitas famílias enfrentam a dura realidade da insegurança alimentar, comendo pouco e mal, sem acesso a uma dieta balanceada e nutritiva. A fome extrema pode ser uma raridade, mas a insegurança alimentar assombra milhões de chineses. A falta de acesso a alimentos de qualidade compromete a saúde e o bem-estar de inúmeras famílias, perpetuando um ciclo de pobreza e vulnerabilidade. Número 11. Expectativa de vida. E como se não bastasse a insegurança alimentar, outro fato alarmante sobre a pobreza na China é a baixa expectativa de vida em certas regiões. A longevidade no país varia muito, dependendo da região e da condição econômica. Nas áreas urbanas com mais recursos, as pessoas vivem quase tanto quanto nos países desenvolvidos. Mas nas áreas rurais mais pobres, a situação é bem diferente, com uma expectativa de vida bem menor. Essa diferença mostra como a desigualdade afeta o acesso à saúde, alimentação e outros fatores importantes para viver mais. Além disso, a qualidade de vida dos idosos nas áreas rurais é frequentemente comprometida pela falta de acesso a serviços de saúde e apoio social. Sem uma rede de proteção adequada, muitos idosos em situação de pobreza enfrentam desafios diários, o que contribui para uma vida mais curta e difícil. Número 12. Pobreza na China rural. A pobreza rural na China continua sendo um dos problemas mais complexos e difíceis de solucionar. Apesar dos avanços na luta contra a pobreza nas cidades, a realidade no campo chinês ainda é marcada por desafios e dificuldades. A pobreza rural persiste como uma ferida aberta, exigindo atenção e soluções urgentes. A falta de infraestrutura básica, como estradas, escolas e hospitais, dificulta a vida de quem vive longe dos grandes centros. O acesso a serviços públicos de qualidade é limitado, e as oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico são escassas. Além disso, a população rural enfrenta problemas específicos, como a degradação ambiental, que afeta a produtividade agrícola e a subsistência de muitas famílias. A migração de jovens em busca de melhores condições nas cidades também agrava a situação, deixando para trás uma população envelhecida e com menos capacidade de trabalho. Número 13. Migração para fora da China. E por falar em migração, para alguns chineses pobres, a migração para fora do país é vista como uma alternativa para escapar da pobreza. Embora a China tenha feito grandes avanços econômicos, muitos ainda veem melhores oportunidades em outros países, especialmente em nações vizinhas ou no Ocidente. No entanto, essa migração muitas vezes vem com seus próprios desafios. Os migrantes podem enfrentar discriminação, exploração e condições de trabalho precárias em seus novos países de residência. Além disso, deixar a China significa se afastar de redes de apoio familiares e culturais, o que pode agravar o isolamento e a vulnerabilidade. Em resumo, a China merece aplausos sim. Contudo, é preciso encontrar um jeito de dividir o bolo de forma mais justa, para que todos possam ter uma vida digna. Mas e você? Conhecia essa outra face da China?
Deu para ter uma ideia de como esse país é cheio de contrastes e surpresas? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos para que eles também descubram essa e outras curiosidades incríveis sobre o nosso belo mundo. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.